Paz e graça a todos os irmãos. Eu sou o Bispo Nivon e hoje eu quero falar com você sobre limites. Existem vários tipos de limites, entre eles o físico e o moral. O apóstolo Pedro ele vai falar sobre isso na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 14, que diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Irmãos, como filhos obedientes, diz o apóstolo Pedro, nós não podemos voltar às práticas de antes, quando nós não conhecíamos a Cristo. O apóstolo está estabelecendo limites na vida de todos os cristãos. Mas existem pessoas que têm muito problema com o significado da palavra limite. Uns, por exemplo, acham que não se devem impor limites aos filhos, pois eles podem crescer traumatizados, principalmente se ouvirem demais a palavra não. Irmãos, as crianças de hoje, elas estão crescendo sem limites. As pessoas jovens não têm mais limite porque não foi colocado, não foi estabelecido os limites necessários quando eram criança. Ou as crianças vão crescer jovens sem limites também. Outros pensam que eles estão fora de moda, que os tempos mudaram e que não é preciso colocar limites em prática. Ainda mais quando se trata de limites morais. Essas pessoas pensam que são livres para fazer o que bem entendem das suas vidas. Porém, os que permanecem firmes na palavra de Deus ainda percebem a importância dos limites na vida de todas as pessoas. Então, é necessário ter limites. Nós precisamos ter uma vida estabelecida e limitada pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E não nos deixar levar pelos modismos dessa geração, ou os achismos, né? Eu acho assim, eu acho que é assim, eu acho que não é bem assim. Hoje nós estamos cheios dos eus, né? Eu penso assim, eu acho assim, e nós não queremos obedecer os limites estabelecidos pela palavra de Deus. Nós vimos a vida de Sansão foi pautada por quebra de princípios, quebra de limites que Deus colocou na vida daquele homem. Podemos ver como ele ultrapassou todos os limites estabelecidos por Deus. No início da sua história, nós podemos ver que era um homem agraciado por Deus, um homem que tinha uma força inigualável, uma grande força. E além disso, era um juiz, um líder do povo de Deus, um líder em Israel. Todavia, Sansão ele cometeu um deslize fatal. Ele esqueceu de Deus e deixou-se levar pelos tentáculos da sedução. Não respeitou os limites estabelecidos e teve de arcar com as consequências. Pode ter certeza, irmãos, quando você não obedece os limites estabelecidos, você vai ter que arcar com as consequências. No entanto, é preciso lembrar que não é o limite físico que nos impede de chegar a Deus, mas sim os limites morais. O desvio da nossa conduta, meu irmão, minha irmã, ele, para longe da vontade de Deus, é uma afronta à santidade de Deus. Quando nós desviamos, quando nós quebramos os limites morais, nós nos afastamos de Deus. Todas as vezes, meus irmãos, que nós fazemos isso, nós nos afastamos da presença de Deus. Quando pecamos, corremos um sério risco de nos afastar a ponto de não conseguirmos retornar para a presença de Deus. Eu vejo hoje quantas pessoas que tinham tudo para ter um ministério frutífero, mas que ultrapassou os limites e não conseguiu retornar para a presença de Deus. Apesar de Deus ser bom, de Deus ser misericordioso, nós não podemos brincar com a sua bondade. Por isso, precisamos respeitar os limites de Deus. Lembrando, meu irmão, sempre que pecar
para pecar não é preciso odiar a Deus, basta esquecê-los. Lembre-se disso, meu irmão. Quem ignora os limites perde o caminho. Amém? Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E se não é inscrito no canal ainda, vai lá e se inscreva. Isso é bênção de Deus. Paz do Senhor e até a próxima. Tchau!